Avaliar para promover as setas do caminho. E a Jussara Hoffmann, ela é uma referência, não é? Quando o assunto é avaliação. Então eu falo muito assim, Luciano, obrigado sempre. Que do mesmo jeito que lá nos anos 90, tipo, a referência era o Lucchesi, nos anos 2000 é a Jussara Hoffmann, que tem até a referência dela aqui, né? Mestre em avaliação educacional pelo FRJ, consultora sobre o mesmo assunto, né? É uma das pessoas mais influentes quando o assunto é avaliação. E tem, a respeito dela, tem até a metáfora do caminho, que ela é inspirada pela jornada de Santiago de Compostela, né? Que quem já foi diz que é um caminho muito famoso, me parece que de peregrinação. Ela vai propor que avaliar é como percorrer um trajeto impulsionado pelo desejo de superação e pela vontade de alcançar destinos traçados coletivamente, né? Então, quando nós temos avaliação, a gente tem um objetivo coletivo. Só que a gente precisa achar qual que é a medida de qual criança. Então, está muito na proposta do livro, que é avaliar para promover, né? Porque ela foi uma autora que ela lutou muito com essa questão de avaliação para punir, de chegar num resultado e paralisar nele. E aqui ela coloca essa avaliação como diálogo e compartilhamento, porque a avaliação para ela exige conversa, troca de sentimentos, e aí onde vai ser compreendidas as setas do caminho educacional. Ou seja, é a avaliação que vai te ditar os rumos de para onde você vai. Ou seja, que esse caminho vai ocorrer pela interação constante entre quem ensina e quem aprende. E às vezes a gente pensa aqui, né? Nossa, eu sou PEB 1. Não tem como eu não interagir com alunos, a gente pensa. Porém, a gente precisa ver a profundidade dessa interação e o olhar que o professor lança nessa interação com a criança. Né? Lembra que eu falo assim, nossa, tem menino que você vai descobrir o jeito dele aprender lá em setembro. Não é se está certo, se está errado, é porque essa interação às vezes não teve realmente, às vezes um foco, um direcionamento para eu entender como funciona essa criança. Então não falo isso nem com culpa, não é? Porque nenhuma criança vem com um manual. Nós vamos descobrindo justamente nessas interações. Qual seria o conceito de avaliar para promover? O foco no avanço. Eu estou avaliando, lembra lá no outro estudo que falava, a avaliação para tomada de decisão, ou seja, prever aquilo que eu preciso melhorar em relação àquilo que eu já estou fazendo, aquilo que aquela criança precisa. O que seria, aqui na visão da Jussara Hoffmann, um avanço qualitativo, né? Quando a gente fala essa expressão, a gente já imagina assim, né, avanço qualitativo, ou seja, a criança deu um salto de aprendizagem. Mas aqui ela fala assim, ó, que avaliar não é um fim em si mesmo, mas um meio de promover o acesso a níveis superiores de aprendizagem através de uma educação digna e de direito para todos. Né? Então ela traz até esse viés político do direito, né? E às vezes a educação é digna, né? Você tem um planejamento, você tem um foco, mas é preciso decifrar aí estratégias, meios de se alcançar o grupo. 2, quando ela fala da avaliação da aprendizagem, ela vai dizer que a finalidade central é impulsionar a evolução constante do educando, ou seja, daquela criança que está aqui na minha responsabilidade, garantindo que o trabalho educativo seja de alta qualidade e promova o crescimento real. Certo? Então aqui, indiscutível. Princípio reflexivo. A avaliação reflexiva, ela permite repensar os princípios que regem a escola. Quando a gente
para pensar, nossa, por que eu cheguei nesse objetivo? Por que eu obtive esse resultado? Eu lembro da minha primeira experiência de coordenação lá no Silicontini, que a diretora questionava uma professora, e lá no Silicontini, acredito que seja até hoje, né? Era escola particular, né? As professoras muito tops, com projetos muito diferenciados. E ela dizia para uma professora, né, minha gestora, Fernanda Moreno, na época, olha, mas a fulana, ela fez isso, isso e isso, ela fez Deus e o mundo, de levar balde para a sala de aula para trabalhar a medida de capacidade. Porém, ela teve uma falha que foi não checar o processo. Então, isso é uma reflexão, né? Porque todo mundo, eu não estava ainda na escola nessa época que ela citava esse projeto, todo mundo vendo o trabalho daquela professora. O resultado não foi o esperado, por quê? Fez e não checou, não investigou como que o aluno recebeu. Então, isso foi uma reflexão. Desconsiderou o trabalho da professora? Não. Mas e uma falha importante, que foi na avaliação. Certo? Então, esse princípio reflexivo é que vai transformar a realidade avaliada sem a necessidade de mudanças externas prévias na sociedade. Ou seja, se você está avaliando o seu processo, você não precisa esperar sair um resultado no jornal para você fazer as intervenções. Você já consegue fazer no decorrer. 4. A educação como direito. Então, o foco dessa educação como direito, ela reside na promoção da cidadania e na garantia de que cada aluno tenha suas possibilidades de desenvolvimento plenamente respeitadas pelo sistema. Mais uma vez, uma questão política de efetivação de direitos, né? Agora, quando a gente entra no pedagógico, aí sim, que a gente vai olhar as potencialidades, as perspectivas aí de cada um. E quando a gente está aqui estudando essa avaliação, a gente tem que olhar o paradigma. Qual o paradigma que rege aquilo que eu estou fazendo? Rutineia, o que é um paradigma? Que às vezes eu erro a pergunta que eu não sei o que é a palavra, é uma palavra muito diferente. Paradigma é um modelo teórico. O que é o paradigma tradicional? É o modelo teórico tradicional. Então, aqui o que ele está falando? Ó, nós vamos ter que mudar a perspectiva, porque nós temos o paradigma, ou seja, o modelo tradicional versus o modelo mediador. Ah, agora é o modelo mediador, sim! E a gente tem falado isso, né, em todos os livros, que o professor ele é mediador, ou seja, ele leva o aluno a determinadas situações, né? O professor não sabe tudo mais, ninguém mais sabe tudo. Mas ele tem condições de levar o aluno a construir o conhecimento. Não fica sozinho, eu estou construindo, não. Para isso existe professor. O professor não é sem função de jeito nenhum. E como que seria o paradigma dessa avaliação tradicional? Um modelo elitista, classificatório, focado em selecionar e excluir alunos. Então, o modelo tradicional até classificava assim, ó, quem que é o primeiro da turma, quem que é o último da turma. Eu lembro até de uma professora, que foi nossa coordenadora lá no Cefam, falando, olha, mas eu era fazer tanta bagunça que eu fui a última, eu fui a quarta de baixo para cima. Quer dizer, olha que classificação rigorosa, né? Classificava a sala inteira para ver que média que tinha e tal. Ninguém era amigo, todo mundo era concorrente, certo? Depois, essa professora deu esse depoimento para depois falar em como ela se transformou numa boa aluna e, posteriormente, numa boa professora. Então, se eu tô lá no último, se eu chamo a mãe do aluno e falo assim, ó, mãe, seu filho é o último aluno da sala, ele não dá conta dessa escola, não. Eu estou classificando, né, primeiro, segundo, terceiro, e deixando alguém por último. E esse último, ele não pode ficar nessa escola, né? Então, aqui é uma lógica de competição e de aceleração burocrática. Não é uma lógica de aprendizagem. Avaliação mediadora. Como que seria? Um processo interativo e permanente de trocas de mensagens e significados.
né? Claro que não é a mensagem do WhatsApp, é tipo assim, eu olhar ali no desenvolvimento do grupo, do aluno, da turma toda, e ver o que aquilo está me dizendo, o que determinadas respostas me indicam, né? E nesse processo, o confronto de ideias serve como uma mobilização intelectual. Não é porque eu estou olhando, eu estou observando, eu estou vendo como que o meu aluno está reagindo, eu estou vendo o que o meu aluno está me falando. Então, é uma mobilização intelectual do aluno, quando ele está ali, nas situações de aprendizagem que eu, professora, crio, e é uma mobilização intelectual pro professor, que observa como meu aluno reage a tudo aquilo, e a partir dessa observação, eu vou traçar aqui os meus objetivos, as minhas metas. Qual que seria aqui o papel do avaliador? Quem que é o avaliador? Olha, se é uma avaliação de sala de aula, sou eu mesmo, estourando o coordenador da escola, que por algum motivo pegue aí para fazer uma amostragem, né? Que geralmente não dá pro coordenador falar, eu vou corrigir da escola inteira, né? Então, enquanto o modelo tradicional coloca o professor como juiz soberano, o professor que é mediador se compromete integralmente com o processo de aprendizagem do aluno. Quer dizer o seguinte, que o professor ali não está como um juiz no sentido de julgar, é ruim, é bom, tal, né? Como antigamente, é ruim, não é mérito só dele, é bom também não é só dele, é mérito dele e de quem mediou o processo. O professor aqui, ele vai avaliar, mas ele vai se comprometer com o processo de aprendizagem. Ele não vai só julgar se é ruim, se é bom, se vai para outra escola. Então, caráter processual dessa avaliação. Então, a mediação nessa avaliação transforma a avaliação em uma provocação constante, porque ela é um desafio para aquela criança. É uma provocação focada em acompanhar a dinâmica evolutiva dos conceitos construídos pelos estudantes. Então, aqui, a gente parte de um construtivismo. A criança não constrói seus conceitos com a mediação do professor. Né? Vamos parar com essa bobagem de que aluno fica fazendo coisa sozinho. Não faz. Né? Então, é a dinâmica, é a gente acompanhar a dinâmica de como os meninos evoluem, como eles constroem conceitos, como eles amadurecem em relação a alguns conteúdos. Né? Então, bem depressa. Então, a transformação necessária do modelo classificatório ao modelo formativo. Que é isso, Ruth? Esse negócio de modelo classificatório, formativo? Classificatório, gente. Eu só vou vendo ali, quem que é primeiro, quem que é segundo, quem que é terceiro, e não tô nem aí com isso. Se o último sair, melhor ainda. É mesmo, Ruth? Se o último sair, melhor ainda, né? Não levem isso para a vida. Vamos olhar aqui quais as dimensões, né? E onde a pessoa está sendo classificatória, onde é o modelo mediador. Certo? Então, na atitude aqui, né, é do professor. Classificatória é uma postura reprodutora e normativa baseada na punição. Então, o menino não está sabendo nem onde que está. O professor fala assim, você está vendo? Você não estudou igual a Karine, inventei o nome agora. Né? A Karine, às vezes, a mãe é professora, tem quem ajuda, tem um ambiente. Você não estudou igual a Karine, você vai ficar com zero mesmo. Punir o menino. Como que seria a atitude numa postura mediadora? Então, seria uma mobilização em busca de sentido e significado da ação. Né? Tipo assim, olha, professor, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Por que essa criança não conseguiu? A dimensão da intenção. O foco prognóstico e somático no desempenho final, na classificatória. Né? Somático, o que o menino conseguiu? Lembra quando tinha média?
Então, o meu era A, B, C, D. O A era 5. O B, 4. O C, 3. O D, 2. E o E, 1. E até o E. Então, somava os pontos. Ah, deu 12 pontos? Acabou. Né? Não importa se o último bimestre era D, se o primeiro era A, deu 12 pontos, acabou. Por quê? Porque ela é somatória, ela é classificatória. E na mediadora? Tem um acompanhamento permanente e intervenção pedagógica favorável. Ou seja, eu estou sempre vendo onde o menino está. Ah, tá. Se ele teve nota nos 2 primeiros bimestres, ele não precisa no terceiro. Não, o menino não conseguiu no terceiro. O que aconteceu? Né? O que eu fiz? O que ele fez? O que aconteceu? Que aquela criança que vinha bem não conseguiu. Então, é uma postura mediadora. Olha, questionadora. A visão dentro da postura classificatória é uma visão centrada no professor e em medidas padronizadas e fragmentadas. Né? Então, pensa só naquilo que o professor faz enquanto prática, mas não vê que, na verdade, que hoje eu não dou conta de trabalhar com o padronizado. Não é que ele não tem, justamente porque não tem um aluno que tem uma aprendizagem padrão. Na visão mediadora, né, se tem uma abordagem dialógica de negociação e discussão interdisciplinar, ou seja, não fica numa coisa só. Você vê a aprendizagem do aluno como um todo, seja no professor polivalente, que tem várias disciplinas, ou seja no modelo, por exemplo, como da PEI, integral da prefeitura, que aquele aluno tem diversos professores, né? Quase que um ritmo de PEB 2. E a organização? Na classificatória, existe uma homogeneização, de tornar homogêneo. Homogêneo, classificação e competição estéreo. Porque se tem primeiro, segundo, terceiro, mesmo que o aluno não queira, mesmo que nem saiba com quem que ele está competindo, ele está competindo. E na postura mediadora, tem um respeito às individualidades e uma confiança na capacidade de todos, porque não tem ninguém contra ninguém. É aquilo que o menino conseguir. Então, esse momento que nós vivemos é tão assim, né? Para mim, eu já estou tão numa outra postura. Né? A minha vida de estudante, ela foi classificatória, ela foi antiga. Mas a minha formação de professor, ela já foi para uma postura mais mediadora. Aqui, ó, de respeito às individualidades e confiança na capacidade de todos. Depois vem falar aqui, ó, de mediação e acompanhamento. Como esse professor vai acompanhar o desempenho desse aluno. Então, o aluno é como protagonista do saber. Vamos olhar aqui na primeira fase, né? Da aproximação e do diálogo. O momento é de estabelecer um vínculo real com o aluno. Então, imagine que a aproximação é lá no começo do ano, ou quando esse aluno se vem transferir e entra na escola. Estabelecer um vínculo, compreender a história pessoal da criança, a história familiar e o contexto social que está inserido. Né? Geralmente o aluno chega e conversa bonitinho com o menino. Mas tem os professores que já são menos assim apegados nisso, né? De conhecer a história de vida, às vezes o porquê que está na escola, né? Porque eu falo assim, quando vem no meio do ano, geralmente tem uma razão, né? Fase 2, respeito ao tempo. Reconhecer que cada aprendiz tem seu próprio ritmo de evolução e que ele é o sujeito, protagonista e produtor do próprio conhecimento. Ruth, mas você não falou que a gente ajuda? Media, a gente faz mediação. Vamos pensar assim, a gente dá a faca para o aluno cortar o queijo. Né? Então é uma mediação, mas quem corta é ele. Fase 3, ação, reflexão, ação. O que é isso? É acompanhar os processos simultâneos de aprender novas informações, refletir sobre procedimentos de aprendizagem e aprender a conviver e ser. Lembra dos pilares da educação do futuro? Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser.
Então, é aquilo de você fazer, refletir sobre aquilo que fez e fazer novamente, já com a intervenção dessa reflexão. Fase 4 é a progressão contínua. Então, o professor atua como um provocador. O que é isso? O professor fica provocando o menino, vai provocar no sentido de desafiar para ele construir conhecimento. Propor situações, por exemplo, vamos fazer um projeto tal, vamos fazer tal apresentação. Então, isso é provocar o aluno, né? É dar a ele a oportunidade de superar alguns limites. Aqui, ó, incentivando o aluno a prosseguir através de etapas de mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento. Então, você tem que chamar esse aluno para ele continuar. Depois, a investigação das concepções prévias, né? É o ponto de partida. Primeiro, como que eu vou investigar aquilo que o menino sabe a respeito daquilo que eu vou trazer para ele? Construções pessoais. Então, os conhecimentos prévios são aprendidos a partir da vivência sociocultural do aluno e possuem uma lógica interna que faz sentido para quem construiu. Né? Então, às vezes, já vi muito em sondagem, né, que o menino põe um valor sonoro diferente. Né? Vamos supor assim que ele troca a letra. Então, ele vai escrever fada. Ele escreve fata. Né? Não dá certo, por exemplo, que eu pensei que ia falar sílaba com valor sonoro. Então, para ele construiu um conhecimento, mas o conhecimento dele estava ancorado em algo que estava falho ali, que era a sua oralidade. Né? Então, o aluno aprendeu daquele jeito, o organismo dele, que era a linguinha presa, às vezes permitia que ele falasse daquela forma. Então, foi assim que ele aprendeu. E a lógica tinha só para ele, porque só para ele o T tinha som de D. Né? E ficou errado para todo mundo. Mas para ele faz sentido. E é muito interessante, gente, quando o aluno troca letra, né? Como ele vai escrevendo, como ele fala. E ele vai dentro da lógica dele. A lógica dele está certa, mas a língua formal não. A utilidade sobre a verdade. Então, o conhecimento prévio foca mais na eficácia das predições cotidianas do que na validação científica. Não é? Então, ele valoriza muito aquele conhecimento, vamos pensar assim, do senso comum, né? O conhecimento, eu brinco, da vila no sentido assim, de ser popular, conhecimento popular. Então, para você não tirar o aluno do conhecimento popular, mas para mostrar para ele o conhecimento científico, vai exigir uma interferência cuidadosa do professor, né? No sentido de não merecer aquele conhecimento que o aluno traz, mas de apresentar o conhecimento formal. E a natureza epidemiológica. O professor deve realizar estudos específicos para diferenciar condições de concepções. Né? Epistemológico é a teoria do conhecimento. Isso no sentido de interferir de forma a confrontar hipóteses e construir conceitos significativos. E a otimização da aprendizagem, né? Como que seriam as atividades diversificadas e diferenciadas? Quais seriam as diversificadas? Às vezes a gente leva tudo como se fosse uma coisa só e não é. Elas envolvem a variação dos recursos didáticos, parcerias, graus de dificuldade, podendo ocorrer em realizações individuais, pequenos ou grandes grupos. Então, é diversificado, é você usar uma atividade diferente para alcançar aquele objetivo. As diferenciadas. Então, o planejamento estratégico baseado nas necessidades e interesses específicos de cada aluno, partindo da observação permanente e sensível do docente. A diferenciada, que é quando eu tenho aquele meu aluno que está lá no 4º ano, num nível de 2º,
Eu pego ali, eu estou trabalhando uma poesia, eu vou buscar atividades que se encaixem nas habilidades de segundo ano, mas envolvendo aquele aluno na realidade de quarto. Então, isso é uma atividade diferenciada. Lembra que eu falei hoje que às vezes tem turma que tem 4 cadernos, ou seja, 4 níveis diferentes. Os espaços significativos, né? Eles consistem em ampliar oportunidades de interação com objetos de conhecimento de forma gradativa, né? Então, aos poucos. Então, de forma gradativa, complementar e estimulante para o grupo. O que são os objetos de conhecimento? Conteúdo. Não pode falar conteúdo? Melhor não. Né? Porque se a gente fala em conteúdo, se imagina que nós estamos numa visão conteudista. Então, hoje, o termo objeto de conhecimento ele tem um significado de conteúdo, daquilo que vai ser ensinado, mas é o objeto de conhecimento. E quais os critérios para avaliação? Aqui, o sucesso dessas atividades não depende apenas do enunciado do professor. Eu expliquei certinho o que era para fazer. Não depende só da sua consigna, do seu enunciado, mas da continuidade do trabalho pedagógico que valoriza a riqueza de ideias e os argumentos. Né? Então é tudo isso. É aquilo que você coloca como consigna, mas também é a continuidade. Então aqui a gente coloca na próxima slide já a avaliação no centro e uma série de questões que envolvem, primeiro, como devem ser as tarefas avaliativas. Elas devem ser elaboradas com questões claras e sem ambiguidades. Não pode ser igual o IBAN, gente. Pior que isso vai para o YouTube daqui a pouco, o IBAN que me processa, né? Não sei qual que é o objetivo do IBAN quando ele faz assim algumas questões que a gente chama de pegadinha. Outras empresas assim de concurso também. Mas eu vi menos isso na prova do estado do que na prefeitura. Então, as tarefas avaliativas, elas precisam ter questões claras e sem ambiguidades. Porque se eu estou trabalhando com um menino pequeno, de ciclo 1, né? Se eu sou PEB 1, eu quero saber o que o menino sabe. Eu não quero saber se ele vai cair na pegadinha. Né? Então, precisa adequar o nível de leitura do grupo, priorizar a investigação da compreensão profunda. Então, preciso fazer Tem que ser tudo desenhado, tudo facinho? Não precisa ser tudo facinho, mas uma dificuldade que a criança saiba gerenciar. E isso quem é professor sabe. Portfólios e dossiês. Geralmente são apresentados aí ao final de um projeto, de um trabalho. São coletâneas de registros que favorecem uma visão evolutiva e elucidativa. O que é isso? Evolutiva e elucidativa, que mostram a evolução daquilo que o seu aluno fez, e elucidar é no sentido de explicar. Então, evolutiva e elucidativa da aprendizagem, permitindo que a família, a escola, acompanhe o percurso da criança. Ou seja, o portfólio é para deixar tudo mais evidente. O conselho de classe, que mostra a superação, ou seja, é transformar momentos de reclamações em espaços de busca por alternativas de superação. Então, eu estou aqui num conselho, né? Não sei, isso a prefeitura aqui já avançou bastante, que os nossos conselhos, eles têm as reclamações, sim, mas sem muita proposição. Nossa, isso vamos encaminhar, isso o diretor vai chamar, isso é fulano, então já é bem propositivo. Então, o que está falando? É justamente isso, transformar esses momentos de reclamação em espaços de busca de alternativas de superação do problema que aquela criança apresenta, repensando planejamentos de forma flexível e humana. E os critérios de correção devem focar na coerência, na precisão e riqueza de ideias, abandonando padrões rígidos em favor de intenções investigativas sobre as possibilidades do aluno. E o final se finaliza com o caminho que se constrói ao caminhar. Então, vai se dizer aqui, né? O compromisso com a evolução.
O inesperado é uma das magias do caminho, né? Então a gente está com a aluna, às vezes é o inesperado. O inesperado que a gente espera aqui é que a criança progrida, né? E que tenha uma boa avaliação. Certo, pessoal? Vamos aqui agora encerrar essa gravação, porque eu estava gravando e continuei falando.